Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os nossos ouvintes, também para quem está assistindo Viva a Voz por imagem. Oi, Vera, boa noite. Bom, Vera, sextamos com a boca amarga, porque essa semana o Congresso aprovou a toque de caixa um projeto para elevar salários de servidores. Só que, ato reflexo, o ministro Flávio Dino, do STF, mandou suspender qualquer pagamento de penduricalhos que afronte o teto constitucional. Como é que esses dois movimentos estão relacionados? Eu acho que estão diretamente relacionados, Débora, e todo mundo com quem eu converso para apurar esses dois movimentos, né, de ação e reação, vem essa relação muito evidente, mas ela é ali subliminar. Por quê? Porque o ministro deu essa decisão julgando embargos de declaração numa ação que já estava com ele. Era uma reclamação apresentada por uma associação de procuradores municipais de São Paulo, e aí o ministro, ao julgar os embargos, ampliou os efeitos da decisão dele anterior, suspendeu os penduricalhos para os três poderes em todas as esferas, ou seja, municipal, estadual e federal no Brasil todo, e aproveitou para fazer uma série de críticas a uma forma disseminada com que se fura o teto no Brasil, né? Diz que isso está em completo desrespeito à Constituição, deu ali um puxãozinho de orelha que serve para todo mundo, né? Que acho que a gota d'água foi a decisão do Congresso, que foi tomada a toque de caixa, que permite que alguns servidores recebam por mês até R$90 mil, quando o teto constitucional, né, que é o salário dos próprios ministros do Supremo, é de R$46.300 mil. Então, incorporou uma série de penduricalhos, criou uma nova ali forma de remuneração até por folgas, enfim, fez ali uma barba, cabelo e bigode da absoluta falta de consideração com o resto do país. Eles acharam que não tinham que prestar contas a nada nem a ninguém. Daí porque no dia seguinte veio a decisão do ministro. Ele que já não gozava de muita simpatia por parte de senadores e deputados, agora está ainda mais persona não grata, mas ele fez o que julgou que era o papel do Supremo, que era zelar por uma norma que está na própria Constituição, de que existe um teto. Mas o recado não fica só para o Congresso, porque o Judiciário é justamente o poder que mais fura o teto. Tem um levantamento hoje no Globo mostrando o tamanho da farra dos supersalários no Judiciário, que só em 2024 o que se pagou acima do teto no Poder Judiciário foi de 6 bilhões e 700 milhões em 2024. Isso dá uma média aí de recebimentos acima do limite de mais de 270 mil por juiz. Então não é algo que é simples de estancar só com uma liminar. Uma liminar parece uma rolha para tentar conter um dique que vazou e que está absolutamente descontrolado. Então vamos ver no dia 25 de fevereiro, que é para quando está marcada a análise pelo plenário da liminar do ministro Flávio Dino, como que o conjunto do Supremo vai disciplinar essa farra. Agora, Vera, nesse caso aí dos supersalários dos três poderes, você acha que existe a perspectiva, de fato, de que essa decisão do ministro acabe com a farra? Então, eu acho que vai depender muito disso, Carol. O que ele pediu, né, na liminar dele? Que se faça leis específicas para dizer quais vencimentos podem ser pagos sem se atingir o teto, ou seja, quais os extratetos que seriam legais, e que se parasse por aí. Não parece possível de fazer isso quando a gente olha para uma espécie de árvore dos penduricalhos que existe. É mais penduricalho do que qualquer árvore de Natal. Tem auxílio paletó, tem auxílio panetone, tem auxílio peru, tem auxílio para tudo que você puder imaginar.
juízes recebem um auxílio para comprar livros, quando a gente sabe que muitas vezes, hoje em dia, qualquer consulta à jurisprudência ou mesmo a doutrina se faz online. Então, tem muitas formas de burlar esse teto, no legislativo, no judiciário e em menor escala do que os dois, até no executivo. Mas isso é uma coisa tão louca que coloca o Brasil no topo do ranking de países que mais têm penduricalhos, quando na verdade é uma elite muito reduzida do funcionalismo que faz jus a essas benesses. Então é algo difícil de disciplinar, mas que agora a bola está com o pleno do Supremo e também lá com o Lula para ver se ele veta o projeto que o Congresso aprovou, né? Pois é, tinha uma expectativa de um veto parcial, mas após a decisão de Flávio Dino, esse veto pode ser maior? Eu acho que o Executivo vai esperar, o que eu ouvi hoje no Planalto. O presidente vai esperar para ver o que o Supremo vai dizer. E ele tem um prazo, né, para se manifestar, para sancionar ou para vetar. Então, nesse prazo, ele vai analisar o risco de agravar a sua crise de governabilidade com o Congresso, se vetar integralmente, vai analisar o tanto que isso vai indispor o governo com a categoria dos servidores públicos, que é importante em Brasília, relevante também no PT e na CUT, e analisar se o Supremo dá conta do recado sozinho, porque isso seria o melhor dos mundos para o Lula, que ficasse ali por conta do Supremo resolver mais essa batata quente e o governo ficar ali de espectador nessa briga. O Congresso está meio fingindo que a liminar do Dino não existe, que o projeto está valendo. Quando você conversa ali com aliados do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, eles dizem que o projeto está valendo, que todo mundo aprovou e que ele está lá para sanção presidencial. Então tem uma espécie de jogo para ver qual dos três poderes pisca primeiro, Débora. Se o Lula não tiver escapatória e tiver que analisar mesmo esse projeto e vetar ou sancionar, mais provável é que ele faça um meio termo, que ele vete tudo aquilo que ficar acima de 9% de um reajuste linear, dizendo justamente que ele não pode fazer isso porque ele incorreria ali numa transgressão constitucional, transgressão à lei de responsabilidade fiscal, um monte de transgressão, se pagasse um monte de extrateto, que é o que esse projeto autoriza. E a reforma administrativa, hein, Vera, vai caminhar? Essa é uma pauta que parece pauta de um homem só, né? Pauta que interessa só ao deputado Pedro Paulo. É ele quem bate nessa tecla todos os dias, quem usou esse escândalo da aprovação dessa farra pelo Congresso para lembrar que existe um projeto de reforma administrativa que se debruça sobre essa questão dos supersalários. Mas enquanto ele falar sozinho, não tiver apoio nem da elite do Congresso e nem do governo para fazer essa reforma andar, é muito pouco provável que ela avance, ainda mais no ano eleitoral, Carol, em que as pessoas já estão com outros interesses, estão mais de olho nas emendas, estão mais de olho em garantir que haja ali a liberação total do fundo eleitoral, fundo partidário. O Lula quer mais cuidar das suas entregas e ninguém quer saber de fazer reforma em último ano de governo. Dificilmente um governo arregaça as mangas e fala, não, preciso fazer uma reforma estruturante aqui nesse último ano. Eles passam aquela demão de cal e de tinta e vão para a eleição. Então, eu acho que não tem ambiente nem clima para avançar com essa, que seria uma reforma bastante importante, ainda mais dada essa desarrumação geral que existe na questão do pagamento de salário para servidores, da própria estruturação das carreiras de Estado, de uma completa falta de qualquer parâmetro de eficiência e eficácia no serviço público. Então, era uma reforma que, de fato, era importante, era modernizante, poderia levar a que o Brasil tivesse um nível de prestação de serviços melhor para a população. Mas não vejo essa reforma avançando nesse ano, não.